Graça e paz, amada igreja. É um prazer gigantesco estar aqui. Nós estamos servindo ao Senhor no Japão. Vamos caminhando para 3 anos. E se vocês me permitirem, quero falar um pouquinho sobre o que isso tem sido. Quero falar um pouquinho sobre o que hoje eu entendo, qual é o relacionamento da igreja dentro de tudo isso. E se você abrir o seu coração, quem sabe 20, 30 minutos poderiam mudar os próximos 20, 30 anos da tua vida. Então, eu gosto de fazer lá na igreja, no Japão, eu gosto de fazer um acordo com a igreja. Eu me comprometo a falar única e exclusivamente daquilo que a palavra de Deus fala. Não vou falar aqui do que eu penso, não vou falar aqui do melhor time do Brasil, não vou falar sobre política, eu vou falar da palavra de Deus. Mas se eu fizer isso, comprometa-se você a abrir o teu coração. O próprio Jesus disse às igrejas: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Senhor diz à igreja. Amém? Antes de orarmos, queria passar um vídeo, não sei se ele está prontinho. Eu fiz esse vídeo para a Secretaria de Missões, acho que 1 mês e meio antes de vir para cá. E nele, em 4 minutos, eu fiz um update. Depois eu complemento com vocês. Minasan konnichiwa. Graça e paz, amada igreja. Sou o pastor Jansen Costa, que junto à minha família somos missionários aqui no Japão. O Japão ainda continua sendo um dos maiores desafios missionários do mundo, com menos de 1% de cristãos evangélicos. E sabendo dessa dificuldade, nós propusemos algumas metas para o nosso primeiro período de 3 anos aqui no Japão. Era levantar e fortalecer a igreja local, preparar uma liderança, uma equipe que pudesse trabalhar estabelecendo essa ponte cultural para o trabalho de evangelização, isto é, discipular discipuladores. E nós temos focado muito isso, ensinando a palavra, fazendo oração diária. Já temos vamos fazer daqui a pouco 500 dias de oração ininterruptos, né? De segunda a sexta, oramos todos os dias. Temos desenvolvido um trabalho de ensino da palavra, de discipulado intensivo, e temos nos dedicado a visitar, edificar, levantar os irmãos, consolidar os cristãos. E Deus tem ido acrescentando aqui aqueles que hão de fazer parte disso. Num país onde, segundo a OM, a média de batizados por igreja é de 1 por ano, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, esta semana nós pudemos batizar 2 vidas. E uma dessas pessoas já ganhou uma família para Cristo, e a outra destas 2 pessoas está trabalhando intensamente para ganhar outras vidas, totalmente apaixonados. E se Deus o permitir, dentro de pouco tempo estaremos voltando às águas para batizar mais vidas. Também outra das nossas metas foi o trabalho de cooperar com os pastores no Japão, algo que não é fácil devido às fortes barreiras culturais. Hoje nós nos reunimos 1 vez por mês com todos os pastores dessa cidade. Existe um trabalho interdenominacional. Estamos começando a apoiar mutuamente uns aos outros. Hoje nós participamos com uma das igrejas mais tradicionais aqui da cidade de um trabalho evangelístico por meio do ensino da língua inglesa às crianças. Este trabalho é para que eles possam se sentir mais à vontade com a igreja do Senhor, porque nós somos vistos como estranhos aqui, né? Mas pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, isso está começando a mudar. Temos muitas coisas para compartilhar e pouquíssimo tempo. Só quero lhes dizer que estamos começando a produzir frutos. Ainda não se fizeram 3 anos, mas vemos a mão do Senhor se movendo. Então os nossos frutos são seus frutos, vocês que oram por nós,
que estão sempre pendentes e cuidando de nós, que estão apoiando-nos com suas ofertas de amor. Obrigado e que Deus abençoe suas vidas. Em nome de Jesus. Logo depois desse filme, da gravação desse vídeo, aproximadamente umas 2-3 semanas depois, o culto tinha terminado e normalmente as pessoas ficam conversando. É muito engraçado, porque você ouve uma conversação em japonês, aí por lá tem gente falando em português, aí tem gente falando em inglês, aí por aqui tem gente falando em espanhol. É um grande desafio. É uma igreja multicultural dentro de um país que tem se tornado multicultural, né? O Japão não sabe ele não sabe lidar com isso. No ano passado, o censo foi de mais ou menos 2,6 milhões de estrangeiros, a maioria do sul da Ásia, países totalmente fechados ao evangelho, e estão vivendo no Japão. O Japão é um país muito hermético culturalmente, uma monocultura muito grande, e eles não sabem como lidar com essas pessoas. E graças a Deus, eles estão começando a recorrer à igreja. Tem um escritório na prefeitura da nossa cidade que trabalha exclusivamente com isso, e toda vez Deus me permitiu conhecer a pessoa. Vocês não vão acreditar, essa pessoa, ela é descendente brasileira, ela tem cara de japonesa, fala japonês. Quando eu a conheci e ela me disse o seu nome, eu disse: seu nome não é japonês. Essa conversa em japonês, ela falou: não, eu sou descendente brasileira. Você fala português? E Deus abriu uma porta, e agora a prefeitura está começando a nos buscar aos poucos, porque eles não sabem o que fazer. Pessoas da Malásia, da Indonésia, do Vietnã, de Laos, pessoas que vêm de Myanmar, pessoas que vêm da China. Que Deus nos dê graça para que todos ouçam o evangelho. Nós às vezes não podemos ir porque os países deles estão fechados. Deus está os trazendo para o Japão, e eu creio que dentro de não muito tempo eles estarão voltando para os seus países, pregar o evangelho para lugares onde o evangelho ainda não é permitido. Depois da gravação desse vídeo, 2-3 semanas depois, havia terminado o culto, uma família que estava nos visitando, a família Kawasaki, ficaram até tarde conversando comigo, e os dois, com lágrimas nos olhos, disseram: nós queremos seguir a Cristo, e não vamos mais bater a cabeça na parede, porque há várias semanas nós estamos lidando com isso. Antes de vir para cá, eu tive a honra e o prazer de batizar essas 3 pessoas: o pai, a mãe e o filho. São 5 batizados em um ano. Um lugar que falaram na minha cara: aqui é muito difícil você batizar uma pessoa. Não faça ilusões. Você vai pregar e as pessoas não se convertem. Você vai falar e as pessoas não te ouvem. As igrejas não interagem. As igrejas não crescem. Em média, para cada 15 mil pessoas, você tem uma igreja com menos de 30 membros. A maioria dos pastores tem mais de 70 anos e não há ninguém no horizonte que possa substituí-los. Não se emocione, Jansen. Eu cheguei com muita expectativa ao Japão, cheguei cheio de fogo, ardendo, e de cara, os meus amigos missionários furaram. E eu fui chorar na presença de Deus, e a primeira coisa que eu disse foi: Senhor, não tenho currículo. Senhor, eu sou formado na área de linguística, tenho pós em aquisição de segunda língua, estou mestrando em missiologia, estudos interculturais. Então, para mim, o Japão é um prato cheio. Mas o Senhor me levou a um lugar onde se fala uma língua que eu não falo. Eu falo português, espanhol e inglês fluentemente. Se Deus tivesse me levado para qualquer lugar das 3/4 partes do mundo, aí Ele foi me levar para o Japão.
Eu falei: no Japão, Senhor, é aqui que você vai ver o que eu estou fazendo. Porque tudo que eu fizer, não vai ser Jansen que fez, não vai ser a Jéssica que fez, vou ser eu. E todos vão ver a minha glória. Meus irmãos, depois de terem falado todas essas coisas negativas, eu busquei o Senhor e disse: currículo eu não tenho, experiência eu não tenho. Aqui no Japão, 180 anos atrás aproximadamente, chegou o Evangelho na forma que você e eu o conhecemos, e foi pregado. Depois da Segunda Guerra Mundial, mais ou menos na década dos 60 e 70, houve grandes mobilizações cristãs no Japão. Billy Graham, grandes pregadores. Aí você diria: nossa, hoje o Japão deveria estar bombando. Menos de 1% são cristãos, 0,7%. As igrejas não interagem. A primeira coisa, o dia que eu conheci um pastor conterrâneo, cheio de alegria de conhecer o missionário, ele me disse: olha, eu não gosto de trabalhar com outros pastores e outras igrejas. Então, cada um no seu quadrado. A gente está em uma distância menor de 5 quilômetros. Aquilo foi um balde de água fria para o meu coração. No primeiro ano, lutas, dificuldades e pessoas te desanimando. Parece a gente, não parece? Luta, dificuldade e o povo te desanimando. Fechei a porta do meu quarto e disse: o Senhor me trouxe. A tua palavra diz, Jesus disse: eu estarei contigo até a consumação dos dias. Em Hebreus diz a mesma coisa, Hebreus 13: eu estarei contigo, ninguém poderá impedir. Então, Senhor, o que eu posso fazer num país onde já se fez de tudo, e as pessoas não mudam, as pessoas não creem, Senhor? Se até Nínive creu, Pai, eu creio que o Japão pode crer. Deus me disse, finalmente, depois de vários dias de oração, Deus me deu a resposta. E Ele disse: é isso que você vai fazer. Ensina a minha igreja a viver uma vida de oração. Ensina a minha igreja a amar a minha palavra. E ensina a minha igreja a ter amor uns pelos outros e comunhão verdadeira. Disse: mas todas as igrejas fazem isso, Deus. E foi aí onde minha ficha caiu. Aí aquela afirmação virou uma pergunta: todas as igrejas fazem isso? E Deus me levou lá para o capítulo 2 de Atos, onde narra-se o começo da igreja primitiva. E diz assim: eles perseveravam na oração, eles perseveravam no ensinamento dos apóstolos, e eles perseveravam na comunhão e no partir do pão. E o elemento que era necessário é aquele quarto onde diz: e Deus acrescentava todos os dias os que haviam de ser salvos. Você está me acompanhando? Diga amém. Eu achei que era uma estratégia muito básica. Eu estava esperando um Deus com estratégias esdrúxulas, aquelas assim: ó, vocês vão dar voltas às muralhas de Jericó, vocês vão fazer isso. E Deus disse: é isso aqui. 1, 2, 3, feijão com arroz. Básico. Eu disse: Senhor, as pessoas, como eu vou ensinar a orar, eles nem quarta-feira à noite vêm a orar. Não tem oração corporativa aqui. De cara, quando cheguei ao Japão, logo no primeiro mês, uma igreja que já estava sofrendo e debilitada, mais ou menos tínhamos umas 15, 10 pessoas, uma família inteira, mais outra, a metade da igreja foi embora. Falei: ou eles não gostaram de mim, ou eles não gostaram de mim, alguma coisa eu fiz. Falei: Deus, não pode ser, eu não posso ser tropeço aqui. E orei, chorei, fui atrás deles, não consegui. Deus me disse: fique em paz. Então, com aqueles pouquinhos, meu irmão, sua esposa, sua filha, uma mulher que estava vindo de mais ou menos, ela dirige 1h30 para vir na igreja.
eu criei no que o Senhor disse. Abracei aquilo. Eu abri mão das minhas tradições, abri mão do que eu achei que eu sabia, do jeito que eu havia aprendido a fazer as coisas, eu vou fazer da maneira do Senhor. Teve muitas quartas-feiras que eu orei sozinho. Muitas, né? Lá no Japão não é como o Brasil. O povo não gosta de orar no meio da semana. Acho que aqui é diferente. Por que você está rindo? Engraçado que a Bíblia diz, 1 Tessalonicenses 5,17: orem sem cessar. Você já parou para pensar o que isso significa? E o problema é que para nós, a oração é um telefone vermelho. Ficou feio o negócio. E aí, Deus, tudo bem? Minha filha está doente. Minha mãe está doente. A conta está negativa. Daí quando Deus resolve o problema, Deus ajuda, Deus abençoa, o telefone não presta mais. Quando a Bíblia diz orem sem cessar, a Bíblia não está dizendo orem quando vocês precisam. Diz, vivam uma vida constante. A oração, ela não é um mecanismo de comunicação com Deus. Ela é uma porta interdenominacional. Essa palavra aí. Você entra em uma dimensão diferente, uma dimensão onde só está Deus. Onde Deus diz, pode entrar. Eu estou aqui, estou esperando você. É isso que oração é. Viver em oração é viver constantemente conectado ao que Deus pensa, ao que Deus quer, ao que Deus sente, ao que Deus está fazendo, ao que Deus é. Eu disse, como que eu vou ensinar isso à igreja, Deus? E Deus me disse, eu trabalhei 5 anos dando aulas para uma grande escola em Taiwan, online. Ela é muito grande, é a maior do mundo. Os seus alunos só são da China e Taiwan, e a maior do mundo. Trabalhei 5 anos, falei, então, se eu conseguir dar aula online, eu vou conseguir orar também. A gente começou a orar. Comecei a fazer uma live todos os dias. Segunda a sexta. Contando só de segunda a sexta, nós vamos chegar a 600 dias daqui a poucas semanas. 600 dias sem parar de orar. Todos os dias, mas não todos os dias estava com vontade de orar. Não todos os dias eu estava feliz. Não todos os dias eu estava de boa. Tinha dia que era me arrancar da cama, literalmente, lavar o rosto, orar, Senhor, sentar na frente do computador e orar. E as pessoas iam entrando, e eu achei que aquilo não estava valendo a pena. Então Deus começou a me mostrar. Pessoas na cidade começavam a me encontrar na rua, falavam, você é o cara lá dos vídeos, né? Eu falei, que cara dos vídeos? Que você ora. Uma vez um cara entrou em contato comigo, a pessoa disse, minha filha tem um tumor na cabeça. Pastor, por favor. Falei, agora Deus, o negócio é ou não é? A gente começou a orar. Uma semana depois, me liga ele e a sua esposa chorando, que eles foram em Ditidai, um dos maiores hospitais da região, e eles não encontravam nada na menina. Nada. E as pessoas crendo, as pessoas se entregando, as pessoas se convertendo. Peguei o dia sábado, que havia um culto, nós tínhamos 2 cultos, sábado e domingo. Falei, dia sábado vai ser dia de ensinar a palavra. Pensa um negócio difícil. Você tem um grupo de pessoas com um pano de fundo multicultural, e você precisa alimentar a todas, sem descuidar nenhuma, descuidar a necessidade de nenhuma, o idioma de nenhuma. Eu aprendi a misturar os idiomas, de forma que você pode falar e um te entende e o outro também. Deus usou a minha formação como professor para isso, e começamos a ensinar a palavra. E disse, nós vamos estudar e não vamos parar até estudar todos os livros da Bíblia, e vocês tenham prazer de chegar em casa e ler a Bíblia. Nós vamos aprender a ter prazer. A gente não tem prazer em ler a Bíblia, porque a gente não teve nunca prazer em leitura, porque a gente olha para a Bíblia, ela já não é um livro fácil de ler, ela é um negócio que às vezes parece uma teoria distante da nossa vida.
Mas quando você começa, eu fiz um teste com a igreja, falei, abre aí Mateus capítulo 2, lemos Mateus capítulo 2, fecha a Bíblia, fiz 3 perguntas, as pessoas me responderam coisas que não estavam no texto, convencidas, é isso aí. Abra o texto de novo, onde está escrito isso? O olho das pessoas arregalou, falei, vamos passo a passo. Passaram-se semanas e a gente não conseguia passar de um capítulo, porque ensinar a Bíblia para alguém que conhece a Bíblia é uma coisa, ensinar a Bíblia para alguém que nunca a abriu é outra. Sabe qual foi o resultado? Pessoas começaram a desenvolver gosto, prazer. Antes de vir para cá, uma família chegou e disse, pastor, quando estamos em segunda-feira, tudo que eu quero é que chegue o final de semana para estudar mais, para ouvir a palavra de Deus, para estar na casa do Senhor. Uma pessoa que não tem nem sequer 6 meses de convertida. Havia muita divisão, muita briga. Quando você tem grupos reduzidos de pessoas e famílias misturadas, e parece que as coisas não aconteciam. O pastor soube um pouco disso. Logo de cara, numa quarta-feira, estávamos orando. Apenas estava eu, minha esposa, minha mãe. E chegaram os 2 chefes das 2 famílias que estavam brigadas. No mesmo dia. Quando uma entrou e viu que a outra estava lá, mudou o clima. A igreja pequena se encheu de nuvens escuras. Falei, agora o bicho vai pegar. Eles sentaram e a gente começou a orar. E eu comecei a me derramar na presença do Senhor. E se o Senhor não quebrar isso aqui, não vai adiantar nada, porque uma casa dividida não prosperará. Terminou a oração, nada aconteceu. O que eu vou dizer a vocês, você pode interpretar da forma que você quiser. Eu vou te narrar o que eu vi. Levantei, ia encerrar o culto de oração, e uma das pessoas segurou meu braço e disse, não pastor, espera. Ela levantou, ficou na cara da outra pessoa e disse, não mais, eu quero te pedir perdão. A outra pessoa segurou no braço dela, as 2 pessoas começaram a chorar. Naquele momento tivemos um terremoto super forte. Os celulares começaram a tocar, um alarme escandaloso que nós temos cada vez que tem um grande terremoto. E aquele lugar tremeu. E a minha mãe me disse, Jansen, ela estava toda... Você não vai acreditar o que eu vou te contar, mas quando aquele lugar tremeu, depois daquilo que aconteceu, eu vi um homem forte sair por aquela porta. A partir daquele dia, eu tenho que expulsar as pessoas para isso aí. Vão para casa, irmãos, vão dormir. Às vezes bate 11 horas da noite, o culto terminou faz 2 horas. Não pastor, é que ainda a gente está fazendo limpeza. Qualquer coisa é desculpa para ficar lá. Pessoas conversando, chorando, comendo juntas, limpando a casa do Senhor. E sabe o que está acontecendo? Sabe o que está acontecendo? No último culto, eu vim para o Brasil numa quarta-feira. No dia domingo, nós tínhamos mais de 40 pessoas na igreja. Agora você pode perguntar o que isso tem a ver comigo. Por que eu tenho que me importar com o que está acontecendo do outro lado do mundo? Quantos aqui conhecem ao Senhor? Quantos aqui um dia fizeram esta oração? Senhor, entra na minha vida, te entrego tudo o que sou. Quantos? Pode levantar a mão. Quantos aqui já vieram na igreja mais de 10 vezes? Tá, então eu vou falar contigo agora. A palavra do Senhor nos diz, quando a gente fala de missões, eu quero te desafiar a fazer uma coisa. Quando você ler a Bíblia, você tem que entender que a Bíblia ela não é uma caixinha de promessas que você pode abrir e tirar.
ela é um compêndio de 66 livros, escrita por mais de 40 autores, num período de aproximadamente uns 1600 anos, onde você tem em Gênesis, por exemplo, uma parte que narra um episódio, e esse episódio é referido pelo rei Davi no futuro distante, e logo você vê esse episódio novamente referido em Hebreus. Você vê uma costura perfeita da história que narra a glória de Deus. Você lê Gênesis 1, Gênesis 2, e você lê assim: Deus fez e Deus viu que era bom, Deus fez e Deus viu que era bom. E em Gênesis 3 entra o pecado, o homem cai, imediatamente Deus faz a primeira menção do Redentor. Em Gênesis 3, Deus aperta um botão e diz assim: eu não abro mão do que eu fiz, vou recuperar tudo isso aqui, vou reconciliar o homem, a criação comigo. E a partir de Gênesis 3, você começa a ler todos os livros do Antigo Testamento, um pano de fundo levando para o Redentor, o Messias. Mais de 300 promessas falam a respeito da vinda do Messias. Então chegam os evangelhos. Depois de um período de desobediência do povo de Israel, você tem um período de silêncio por parte de Deus, 400 anos, e vem os evangelhos, e se cumprem as promessas, mas o povo não reconheceu a Jesus. Você lê a história de Jesus nos 4 evangelhos, aí você vai para Atos, e em Atos você lê a consequência da vida, da história de Jesus nos seus seguidores. Nasce a igreja, Pedro para um lado, Paulo para o outro, missões, a igreja é estabelecida. Agora os apóstolos precisam escrever cartas, porque a igreja tem a tendência de ir para a esquerda, tendência de ir para a direita, e os apóstolos aqui, não, peraí. E finalmente você tem Apocalipse, onde narra-se a grande e última vitória final do Cordeiro de Deus. É uma sequência uníssona, coesa, já percebeu? Onde Deus tem uma visão muito clara e uma missão muito sólida para a igreja do Senhor. Você precisa ler a Bíblia à luz do que ela narra e do que ela é. Conheça a missão de Deus. Às vezes a gente acha que missões é algo antigo. A palavra missões não existe na Bíblia. A palavra missionário você não encontra. Você encontra a palavra apóstolo, que em grego significa enviado. Não significa nenhuma autoridade sobre autoridades hierárquicas. Não é uma hierarquia. É aquele que é enviado com um propósito. Depois os romanos utilizam o verbo missere, que significa enviar. Nasce missões. Sabe quando começam as missões modernas? 200 anos atrás. Sabe quando a gente recebeu o mandato de Jesus de fazer missões? 2000 anos atrás. Ide. Você conhece o versículo? Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, né? E Jesus disse: portanto, ide e pregai. Alguém pode me ajudar? A todas as nações, fazendo discípulos de todas as nações, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que eu estarei com vocês até a consumação dos dias. Aquilo é uma ordem que condiz com o que Deus fala lá para Adão e Eva: vá, frutifiquem-se, levem a minha cultura. Não deu certo. Noé, seus descendentes: vá, frutifiquem-se, levem a minha cultura. Novamente, Gênesis 11: façamos uma cidade, construamos uma torre, façamos um nome para nós mesmos. Quando a igreja começa a buscar um nome para si mesma, ela se abriu demais
daquilo que Deus tinha para ela. Então Deus divide todos eles em diferentes línguas e culturas, e deles puxa lá de Ur dos Caldeus. Você sabe a história, Abraão. E de Abraão diz novamente, vamos lá, Abraão, versão 3.0: vá aonde eu te mandarei, eu farei de ti uma grande nação, em ti serão benditas todas as nações. E aí nós temos a Jesus, e Jesus faz a versão 4.0: vá e levem tudo que eu lhes ensinei, preguem, levem a minha cultura para o mundo, eu estarei com vocês. Que parte a gente não entendeu? Não todos somos chamados para ir para o Japão, mas todos somos chamados a nos alinharmos à visão e à missão de Deus. Todos. Não existe, eu quero dizer algo com o temor que eu tenho e o carinho que eu tenho pelo pastor e a igreja. Não existe igreja que possa se levantar diante de Deus e dizer: a visão da minha igreja é esta. Porque nós chamamos a Deus de Senhor. Amém? Alguma vez você orou e disse assim: Senhor? Nós cantamos Senhor. Sabe o que significa Senhor? Aquele que é dono de tudo, o dono total de algo. Se eu sou dono, se Deus é dono da minha vida, como eu posso chegar diante de Deus e dizer: olha, Deus, as minhas tradições, o meu jeito, a minha visão, a minha missão, fora isso, vamos trabalhar juntos. Eu quero te fazer uma pergunta muito desafiadora. Eu fugi um pouco do que eu ia falar, mas eu sinto a direção de Deus para fazer isso. Fecha teus olhos rapidinho, rapidinho. Eu vou te fazer uma pergunta, você vai responder dentro de si. Eu quero que você imagine duas cadeiras, uma frente da outra. Numa cadeira está você sentado, e na cadeira que está frente a ti, o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Só você e Jesus. Aí a pergunta é a seguinte: por que você foi salvo? Para que você foi salvo? Por que você? Por que eu te resgatei? Por que eu te resgatei e você ainda está aqui? Por que você está sentado esta manhã aqui? Por que você sai todo domingo da tua casa e vem para este lugar? Agora o filho levanta e o pai senta na cadeira. E a pergunta do pai, ele bota uma mão no teu ombro e ele diz: o que você fez com o meu filho? Eu dei meu filho por você. O que você tem feito com isso? Abra seus olhos. Se você não consegue responder essa pergunta, está na hora de parar o motor e repensar tudo. Eu saí da minha casa às 7h30, apenas tinha chegado de Sorocaba. Eu tive um sonho, naquele sonho, foi um sonho muito louco. Deus falava umas coisas comigo, fazia muito tempo que eu não tinha um sonho desses. E naquela manhã eu fui fazer meu pé, eu precisava urgentemente de um podólogo. Não existe podólogo no Japão. Eu precisava de um podólogo. E eu só consegui 8 horas da manhã. Fui cedinho, sentei na cadeira, a pessoa chegou, me atendeu, e ela começou a me fazer perguntas. E uma das perguntas que ela me fez foi: o que você faz? Falei: eu sou missionário, sou pastor. Onde? No Japão. E ela continuou fazendo perguntas, e eu continuei respondendo. E então, de repente, a conversa já tinha mudado e eu estava pregando para ela. Ela parou, ela estava segurando o meu pé, ela parou, olhou para mim, seus olhos se encheram de lágrimas, e ela disse: eu também, eu ia na igreja, eu estava muito bem, e eu me enchi de Deus, e então eu me descuidei. Quando eu me enchi,
eu me descuidei. E eu não sei porquê, toda vez isso passa comigo. Naquele momento eu pedi sabedoria a Deus e eu lhe respondi. Ela achava que era porque eu morava, a minha pregação era diferente, porque eu moro fora do Brasil. Eu falei, não é por isso. É porque no início você recebeu um evangelho, foi te pregado um evangelho onde você é o centro. Um evangelho antropocêntrico, onde Deus gira ao teu redor e Deus quer abençoar, Deus quer usar a tua vida, Deus quer te levar, Deus quer curar, Deus quer encher a tua conta de banco, Deus quer o melhor para você, Deus tem o melhor para você, e Deus dá, e Deus isso. E quando Deus fica em silêncio, ou Deus não dá o que eu espero, ou quando eu estou satisfeito, vem a queda do cristão. O momento mais difícil na vida de um cristão, dizem os estudiosos, é justamente o momento quando você está cheio, ou a vitória, porque a tendência é relaxar. Eu disse, o que Deus tem para você, Deus pode te dar tudo isso que eu falei, lógico. Quantas vezes Deus não nos abençoou? Mas Deus não te salvou porque Ele queria te abençoar. Lembra o povo de Israel no deserto? Deus usa Moisés. Moisés vai falar com o faraó. Ele diz assim, deixa meu povo ir, para que me adorem em liberdade. Deus te salvou porque Ele queria que você abrisse essa porta, entrasse naquele lugar secreto, onde não existe nada mais do que Deus e você. Se você soubesse o que tem lá dentro, nunca mais você sairia desse lugar. Nós cantamos, né? Tem uma música que diz, Santo dos Santos, tua fumaça me esconde. Já ouviram essa música? Só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Sabe quem falou só tua graça me basta? Um cara que tinha orado 3 vezes. Deus, me livra dessa aflição, cura-me. E Deus disse, minha graça te basta. Quantos de nós, se prostrados no leito de morte, Deus respondesse, minha graça te basta, daríamos glórias a Deus? Sabe quem disse a frase, te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem? Um homem que fez mais de 70 perguntas a Deus, que havia perdido tudo, um homem reto que não havia pecado, e Deus se levanta, e Deus não responde nenhuma das suas perguntas, mas demonstra a cada frase. Deus começa a revelar quem Ele é. Deus não fala para ele o que ele pode fazer por ele. Ele diz, este aqui quem eu sou. E aquela sombra vai crescendo diante de Jó, falando, onde estava você, Jó, quando eu coloquei os céus, as estrelas, quando formei a terra, quando separei o mar, onde você estava? E ia crescendo, e Jó se deparou com a grandiosidade de Deus. E quando ele levanta o olho, aí ele diz, eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje eu sei quem tu és. O que Deus tem para você é intimidade com o próprio Deus. Eu queria tanto que você entendesse isso. Isso ia mudar tanta coisa na tua vida. Quem aqui gosta de música? Quem aqui já foi um show na vida, pelo menos? Imagina o cantor ou a banda que você mais gosta e sempre sonhou ver. Aí você está lá no meio de 10 mil pessoas, lá pulando, ouvindo a música, e alguém chega e coloca na tua mão um passe, e diz assim, olha cara, pediram para te entregar isso aqui.
é um passe backstage, all access, VIP. O que isso quer dizer? Quer dizer que você pode ir lá atrás do stage, onde eles estão cantando. Tem um quartinho lá com lanchinho, café. Você pode ficar lá com eles. Você não precisa sair. Você pode sair daqui e ir para lá. Naquele momento você desacredita total. Você fala, brincadeira, pegadinha do malandro, não pode ser. O que você ia fazer? Naturalmente você sai correndo, abrindo o lugar, sai da frente, galera. Você vai correndo, você chega lá, você nem olha para os lanches. Você pode estar morrendo de sede, de fome. Você está no mesmo lugar com a galera que você sempre quis estar. O baterista, o vocalista, aquele cara, e aí tudo bem, te dá a mão, você nunca mais lava a mão. E o que acontece quando Deus vem e por meio do sacrifício de Jesus Cristo, Ele coloca o mesmo passe na tua mão? O véu se rasga de cima para baixo. Por primeira vez na história, o lugar santíssimo foi aberto. E diz, pode vir. E ninguém vai. E o povo continua no átrio. E lá no átrio a galera só fazia isso aqui, ó. Lá vai entrar no lugar santíssimo. Olha, vai entrar. Vai morrer. Esse vai morrer porque pecou, ó. Ou tá lá cantando. E o lugar santíssimo era um lugar reservado, porque a presença de Deus estava ali. E nós estamos com o ticket na mão, o ingresso na mão, VIP, backstage, all access. Mas não queremos ir. Sabe por quê? Porque não conhecemos a Deus do jeito que a gente conhece a banda. A gente conhece muito mais às vezes bandas, cantores, do que nós conhecemos a Deus. Nos emocionamos muito mais com música do que com pregação, com a palavra do Senhor. Nos emocionamos muito mais com um filme no cinema do que com um capítulo bem lido e estudado da palavra de Deus. Quando foi a última vez que você leu e chorou? Só chorou porque Deus estava falando contigo? É isso que eu estou levando para o Japão. Esse é o fundamento de um tempo de avivamento que virá sobre o Japão. Eu não estou aqui esta manhã para pedir a vocês, faça parte, não estou sendo soberbo, nada disso, não malinterprete. Mas eu não vim essa manhã a tentar te motivar. Pelo contrário, eu vim para te desafiar, para te dizer uma coisa: Deus está se movendo no mundo. E Ele te deu o privilégio sem necessitar de você. Deus nunca precisou de mim. Por isso me levou para um país onde nem a língua eu falava, para que eu soubesse e ficasse claro que não é por mim, é por Ele. E me levou e me sentou na primeira fila e disse: olha o que eu vou fazer. E eu estou vendo vidas se transformando, eu estou vendo líderes se levantando, eu estou vendo pessoas se batizando, eu estou vendo pessoas soltar faca, armas que iam se matar e chegando aos caminhos de Jesus. Um dos países com o índice mais alto de suicídio do mundo. Desde meu primeiro mês, meia-noite, tocou o telefone: pastor, vem aqui, uma pessoa tentando tirar a sua vida com uma faca na mão. Todo o tempo, espírito de morte. E a gente não pode brincar de igreja, porque Deus me salvou e me deixou aqui com um propósito. Quero terminar dizendo uma coisa. Eu poderia passar a manhã toda aqui, mas não vou fazer isso. Olha para a essência do teu Deus. É que para isso temos que entrar no lugar santo, conhecer a Deus. Missões têm o seu começo não numa tarefa. Missões não é uma tarefa que vocês têm que cumprir. Missões têm o seu começo na essência de quem Deus é. Deus, o Pai, envia o Filho para a redenção de pecados. João 14, Jesus disse: para onde eu vou ainda vocês não podem ir, mas não se preocupem, não vou deixar órfãos vocês. Rogarei ao Pai, Ele lhes enviará o Consolador. O Filho envia o Espírito Santo. Atos 1:8, recebereis poder para ser minhas testemunhas
em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Amém? Eu estou falando palavra de Deus. Amém? Recebereis poder. Estava falando do Espírito Santo. Vou fazer a pergunta: para que recebereis poder? O que foi que Deus falou para Adão e Eva? O que Deus falou para os descendentes de Noé? O que Deus falou para Abraão? O que Deus fez por meio de Jesus Cristo? O próprio Jesus Cristo ensina a orar. Mateus capítulo 6, ele diz: quando vocês orem, olhem assim, olha, Pai, venha o teu reino, faça a tua vontade aqui na terra. Capítulo 26 de Mateus, Jesus está prestes a morrer, está totalmente afligido, chama seus discípulos e diz: orem comigo, estou agoniado. E ele ora: Pai, se podes, afasta de mim este cálice. E faz referência àquela oração: mas não faça a minha vontade, senão a sua. E Deus fez a sua vontade. E por causa disso, você e eu estamos aqui esta manhã. E eu sei, se eu morrer ao descer deste lugar, será um dia glorioso. Eu vou me encontrar com meu Pai. E todos os que partiram antes de mim, e todos os que eu ganhei para Cristo, vão estar lá. E se você participou disso, então também será fruto teu. Que dia glorioso será esse? Então, quando você tem motivos para viver, você passa a ter um motivo para morrer. A minha oração no começo era: Senhor, me ensina a viver como quem tem propósito. Hoje a minha oração é: Senhor, que eu tenha um propósito para morrer. E se eu morrer nesse propósito, que glorifique o teu nome, porque eu vou estar contigo para sempre. Não tem me faltado lutas, aflições de todos os tipos e índoles, mas em todas elas o Senhor me livrou e me deu vitória. O Espírito Santo envia a igreja. Recebereis poder para ser minhas testemunhas. Pai envia o Filho, Filho envia o Espírito Santo envia a igreja. Você é a opção de Deus. Deus não necessita de você, mas que é isso? Deus escolheu você. Amém? Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão em quem não ouviram falar? E como ouvirão se ninguém lhes fala? E quem falará se ninguém os envia? Quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas de salvação. A essência das missões está na essência de quem Deus é e no que Deus está fazendo. Quero terminar, não sei se você sabia isso, mas 2 Coríntios, lá no capítulo 5, Paulo diz assim: Jesus Cristo cumpriu o ministério da reconciliação. Começa lá em Gênesis 3. Vou reconciliar você comigo. Foi o que Deus disse. E o meio foi Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo sobe e deixa o Espírito Santo, diz assim: Ele nos deixou o seu ministério. Agora nós somos, diz Paulo, embaixadores de Jesus Cristo, como se por meio de nós Deus fizesse o apelo: reconciliem-se. O mundo não vê a Jesus, mas ele vê você. E você diz assim, Gálatas 2:20, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na fé, na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então o mundo não vê mais você, o mundo vê quem habita em você. E por isso eles podem chegar ao Pai. Amém? Você recebeu isso de Jesus. Ele te deu o Espírito Santo
para ser testemunha, para ser agente de reconciliação. 1 de Pedro 2,9, não éramos nem povo, hoje somos nação santa, linhagem, real sacerdócio, linhagem escolhida por Deus, chamado de trevas à luz, para anunciar as virtudes do Senhor. Essa é a razão pela qual a Igreja Batista Independente, Pedra Viva, existe. Por isso um dia Deus disse: plantarei neste lugar uma igreja. E quando você entender, igreja, por que você existe, olha, eu vou passar, o nosso projeto um dia passará, outros virão, outros estarão no teu lugar, mas a palavra de Deus nunca passará. Permita que ela seja a essência do que vocês fazem. Joga fora todo pensamento que diz: eu não posso, eu não sou assim, eu não sou essa pessoa que o pastor é. Isso não é comigo. Eu estou vindo aqui só aos domingos mendigar um pouco de Deus, para ver se eu consigo chegar na semana, no próximo domingo, porque eu sinto que o mundo está puxando meus pés e eu estou fraco. Então levante-se, pega o teu ticket e entra no lugar santíssimo, e veja se daquele lugar não sai um homem em chamas, que por onde ele for, ele vai incendiar todos os lugares, e ninguém poderá te deter, porque ninguém pode impedir o que Deus faz. Podem impedir o que o homem faz, mas não podem impedir a Deus. Vamos terminar. Feche seus olhos.